Os trabalhos vão ser agora da seguinte maneira: eu vou estar mediando essa mesa e primeiro a gente vai conversar com a Cássia, 15 a 20 minutos de fala, Cássia, depois com a Júlia, com a doutora Júlia e a doutora Adriana. Eu vou pedir para que vocês se apresentem no começo da fala e depois o Peter, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todas e a todos, né? Estou vendo que é um público bastante feminino. É um grande prazer estar aqui falando sobre esse assunto, que é um tema super sensível e que merece nossa maior atenção. Eu estou pesquisando o tema do acolhimento institucional de bebês, de filhos de mães usuárias de drogas em situação de rua, já há alguns anos, e uma das questões que mais tem me chamado a atenção é o quanto as pessoas não sabem sobre isso. Então, até ontem eu falava sobre isso com amigas e amigos e pessoas que moram aqui e que não sabem que isso está acontecendo, né? Então, é uma questão que a gente precisa publicizar cada vez mais. E nesse sentido eu reforço a mesa, né? Reforço o que a mesa falou antes sobre o quanto é bacana ver um auditório cheio, né? Então, parabenizo a Defensoria Clínica de Direitos Humanos nessa iniciativa, e que isso não seja apenas um momento pontual, que de fato possa ser uma rede para a gente poder fazer frente a esse fenômeno que, para mim, é uma violação de direitos, né? Então, quando eu soube disso pela primeira vez, eu fiquei pessoalmente muito afetada, né? E me mobilizei a querer estudar esse assunto como uma violação de direitos, né? Já que eu sou militante e pesquisadora na área. Então, aí tem basicamente um esquema da minha apresentação. Vou tentar cumprir os 20 minutos, né? Vamos ver se eu consigo ter o poder da síntese. Então, ela tem basicamente 4 eixos, né? Vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, um pouco sobre a análise documental do que eu fiz até agora. Não vou me deter muito nisso, porque tem a Júlia, que vai falar sobre a realidade de BH, né, de Belo Horizonte. Um terceiro eixo sobre os teóricos com quem eu estou trabalhando hoje, que basicamente são o Foucault e a Agamben, né? E um último eixo que vai falar sobre os dados parciais da pesquisa, né? Do que eu estou produzindo. Então, é uma pesquisa que está em andamento ainda, então o que eu posso trazer são algumas análises ainda parciais do que eu tenho encontrado no campo. E aí, para concluir, algumas primeiras constatações e algumas pistas, né, do que a gente pode fazer diante desse cenário, tá? Então, pode avançar, por favor. Pode avançar de novo. Pronto, aí tem os dados elementares do que eu estou fazendo hoje, né? Então, uma pesquisa de doutorado que, se for possível, e eu quero que seja, vai ser defendida no meio do ano que vem. Eu estou pesquisando basicamente a realidade de Belo Horizonte e São Paulo por meio de análise de documentos e entrevistas semi-estruturadas, né, com profissionais da rede, né? Então, esse fenômeno envolve vários atores. Então, eu estou tentando pegar pessoas que ocupam diferentes lugares nessa rede para entender o olhar que esses profissionais têm sobre essa prática e sobre o que tem acontecido. Então, pode ser o pessoal da vara de infância, público, maternidades, conselhos tutelares, etc., né? E aí eu trago uma imagem que é de uma pintora italiana chamada Etelísia Gentileschi, que é pouquíssimo conhecida, mas que representa, né, digamos, é um símbolo na luta feminista. Ela era do século XVII e ficou por muito tempo, né, desconhecida. Suas obras foram atribuídas a homens, né, como acontecia com muita frequência. Ela foi vítima de violência sexual e denunciou isso. Se hoje ainda é difícil, imagina 4 séculos atrás, né? Então, achei importante trazer uma das gravuras dela, que inclusive faz uma analogia com o tema de hoje, que esse quadro se chama O Nascimento de São João Batista. E, como a gente pode ver, é o nascimento de um bebê que é um momento coletivo.
Então, tem várias pessoas envolvidas nessa cena, que é o que tem acontecido hoje, né? Então, esse passado, ele se presentifica, né, nesse quadro para mim. Então, achei que seria uma imagem interessante para falar sobre isso. E aí eu vou falar como que isso chegou para mim, né? Talvez vocês não saibam, mas essa prática ela já está acontecendo desde 2010 em Vitória, no Espírito Santo. E isso se deu em função de uma chamada nota recomendatória do Ministério Público Estadual, né, de lá, que emitiu um documento pedindo que as maternidades avisassem todos os casos de gestantes que relatassem uso de droga ou estivessem em situação de rua. Aí, nesse caso, eu vou só fazer um destaque rápido, né, para um trecho dessa nota recomendatória que me chamou a atenção, né, que é o que está em itálico, né, que diz assim: adotar as providências necessárias para impedir que no estabelecimento hospitalar que dirige ocorra a entrega de recém-nascidos para a genitora que apresentar qualquer indício de dependência química. Então, isso já sinaliza, né, o olhar, né, do Ministério Público perante essa genitora. Qualquer indício de dependência química. Então, já entra qualquer situação de uso de drogas. Não há diferenciação nenhuma em relação a tipo de droga, padrão de uso, histórico de vida, etc. Né? Então, isso é bastante indicativo, né, do tipo de fenômeno que está acontecendo hoje. O outro item que também me chamou a atenção foi esse, né? Quando dá alta médica do recém-nascido, cuja genitora seja dependente química, autorizar a sua saída para acolhimento institucional sob responsabilidade do Conselho Tutelar de Vitória, ao qual será entregue a segunda via da declaração de nascido vivo. Então, a mãe, a gestante, chega num hospital para parir, sai sem seu filho e, inclusive, sem seu documento para fazer o registro, né? Então, uma situação super grave. Pode passar, por favor. E aí eu trago uma definição do caráter dessas recomendações, que eu acho que isso é interessante para a gente poder entender e interpretar o que está sendo feito, né, do ponto de vista dos documentos. Aí, Mazzilli vai dizer o seguinte: a recomendação é um mecanismo extrajudicial formal e sem caráter normativo, através do qual o Ministério Público declina razões fático-jurídicas sobre determinado caso concreto, advertindo ou sugerindo ao destinatário a prática ou não de certos atos em prol da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, ou do respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa compete à instituição. As recomendações, em sentido estrito, embora não tenham um caráter vinculante, isto é, a autoridade destinatária não está juridicamente obrigada a seguir as propostas a ela encaminhadas, na verdade tem uma grande força moral e até mesmo implicações práticas. Então eu fiz o destaque nesse último trecho, que é o que acho que é mais relevante, que é o que aconteceu em Vitória. Em 2012, conseguiram derrubar a recomendação do Ministério Público. No entanto, a prática já estava instituída. Então, mesmo não havendo mais a recomendação, as maternidades incorporaram essa lógica de trabalho, né? Que é isso que ele está dizendo aí, né? Então, acho que esse é o problema. Talvez a recomendação ela é um elemento, mas o problema é quando isso consegue, de fato, se institucionalizar, né? E foi isso que aconteceu em Vitória. E aí eu vou passar bem rapidamente, né, pela situação de BH. Só vou também chamar a atenção para um trecho, que eu acho que depois a Júlia vai poder aprofundar, que é esse último trecho que fala sobre... Tem a seguinte orientação, né? Que os casos de negligência e maus tratos ao nascituro recém-nascido, bem como os casos de mães usuárias de substâncias entorpecentes, sejam comunicados à vara de infância, para decisão sobre o acolhimento ou a entrega do recém-nascido à família de origem ou extensa. Então, o que chama atenção aí é haver apenas dois caminhos, né? Então, ou
você encaminha para acolhimento ou você encaminha para a família extensa. A possibilidade da mãe ficar com esse filho não existe na recomendação, né? Então isso é bastante preocupante. Pode passar, por favor. E aí um outro item, que é esse, que eu também acho que eu nem vou ler, eu posso explicar para vocês bem rapidamente, tem a ver com as consequências práticas para os profissionais que estão lidando com isso, né? Então, depois das recomendações do Ministério Público em BH, que foram de 2014, saiu também uma portaria de um juiz, né, da Vara de Infância, que consta esse item que eu coloco aí. Então, além dos profissionais serem obrigados a notificar, se eles não o fizerem, eles vão ser responsabilizados, né, criminalmente. Então, essa é uma questão seríssima. Você está cerceando, né, o trabalho de um profissional, um assistente social, um psicólogo, equipe de saúde, porque ele se vê obrigado a ter que notificar. Se ele não o faz, ele vai sofrer as consequências disso, né, como a gente vai ver em um dos casos. E na minha análise documental, o que eu encontrei aqui em São Paulo foi só o caso de Bauru, né? Então tem uma portaria, que é de 2015, de um juiz da Vara de Infância e Juventude, que ele também construiu essa prática parecida com Vitória e BH. E aí nessa portaria ele também adota, né, essa mesma lógica de trabalho, pedindo que as maternidades informem, né, os casos de mães usuárias, e inclusive casos também aonde a gestante tem um pré-natal irregular, ou seja, se ela for a menos de 3 consultas, né, conforme preconiza o Ministério da Saúde, esses casos também têm que ser notificados. Bebês com baixo peso, taquicardia ou síndrome de abstinência. Então, vai se ampliando, né, as situações aonde o juiz quer saber desses casos e, de acordo com a perspectiva que eu adoto, isso tem a ver com o controle, né? O controle dos corpos, como bem ensinou Foucault para a gente, né? E aí, depois da adoção dessa portaria, o número de acolhimentos aumentou em até 8 vezes na cidade de Bauru. Para poder entender, né, esse fenômeno, para poder dialogar com algumas conceituações teóricas, eu estou estudando junto com Agamben e Foucault, né, que são 2 teóricos não brasileiros, né? Agamben é italiano, e ele vai trazer um conceito que ele chama de homo sacer, que significa homem sacro, né, em latim. Ele resgata essa noção do direito romano-arcaico como sendo aquelas pessoas que são menos humanas, né? São aquelas pessoas que estão em outra categoria de humanidade, né? E aí a gente pode fazer uma analogia também com o nosso presente, já pensando quem são essas pessoas. Aí ele vai dizer o seguinte, para essas pessoas que estão nessa categoria de homo sacer, ele vai definir como sendo aquela pessoa que cometeu um delito, né? Não sendo lícito sacrificado. No entanto, o indivíduo que o fizer não será condenado por homicídio. O que isso quer dizer? Quer dizer que para essas pessoas se pode fazer qualquer coisa, inclusive violar seus direitos, sem que isso seja um crime por quem o faz, né? Então a gente tem hoje no Brasil inúmeras classes, né, que são as classes vulneráveis, que são essa categoria, que estão nessa categoria de homo sacer, né? Hoje em São Paulo, quem é o principal homo sacer? O usuário de crack, né? Então, diante dessa pessoa, que não é considerada pessoa, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Então pode levar para internação compulsória, pode torturar, pode matar, né? Então eu trago essa categoria para a gente poder entender, né, essas diferentes classes de sujeitos que a gente tem hoje no Brasil. E aí eu junto, né, essa categoria com a noção que ele também trabalha, o Agamben, que é das vidas indignas.
Então, se a gente pega, por exemplo, a questão da dignidade humana, né, como sendo um dos princípios basilares dos direitos humanos, a Agamben vai trazer essa ideia de vida indigna, né? Então, são essas vidas que não têm dignidade nenhuma. E aí ele vai assim definir. A vida indigna de ser vivida não é, com toda evidência, um conceito ético, que concerne às expectativas e legítimos desejos do indivíduo. É, sobretudo, um conceito político, no qual está em jogo a extrema metamorfose da vida matável e insacrificável do Homo sacer, sobre a qual se baseia o poder soberano. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o Homo sacer, ele vai ser, vai sofrer uma metamorfose, né, ao longo da história, e de acordo com a nossa época histórica, esses grupos também vão ser diferentes, né? Então, eu vejo hoje esse conceito como sendo fundamental para a gente poder entender quem são as pessoas, né? Quem são as classes de pessoas aos quais a gente pode violar os direitos, né? Sem que isso signifique um problema. E do Michel Foucault, eu vou usar basicamente 2 conceitos elementares, né, dentre muitos que ele tem, que são esses, né, o biopoder e a biopolítica. O biopoder, ele vai ser assim resumido, como sendo o poder sobre a vida e a morte dos sujeitos pela via da disciplina, que ocorreu especialmente no século XVII e XVIII, e que se centrava no corpo individual. Então, se a gente volta, né, um pouquinho na história e pega, por exemplo, as prisões, as fábricas, as indústrias, né, então eram instituições que controlavam os corpos das pessoas pela via individual. Então, se o sujeito está preso, eu sei, naquele momento, onde é que ele está e o que ele está fazendo. Mesma coisa na fábrica, né? Então, a instituição tinha o controle individual daquele sujeito pela via da disciplina, né? Pela via de uma certa normativa que era imposta, né, naquela época. Foucault, ele vai aprofundar essa noção de biopoder, trazendo para o século XVIII, né, a noção de biopolítica. A biopolítica, qual vai ser a diferença? Vai ser um controle maior dos corpos pela via das populações. Então, não vai ser mais um controle individual, né, do sujeito, mas um controle de certos grupos. E aí a medicina, ela tem um papel-chave nesse cenário, porque é quando começa, então, o estudo das populações no que diz respeito à saúde, né? As taxas de natalidade, longevidade, as epidemias, né? Então, o Estado vai adotar muitas práticas governamentais para poder controlar esses corpos, né? E isso Foucault vai chamar, então, de biopolítica. Trazendo para o tema, né, eu vejo o acolhimento dos bebês como sendo uma prática biopolítica de controle dos corpos, né, das mulheres e dos seus bebês também. E aí, algumas primeiras constatações, né, do que eu identifiquei nessa pesquisa. A primeira delas diz respeito à evidência do poder soberano. Essa ideia de poder soberano equivale ao poder do rei, né? Um poder monárquico, autoritário, né? Que vai determinar a regra do jogo. E aí a gente vai ter esse poder soberano, né? Que a gente pode identificar, no caso, pelo judiciário e pelo poder executivo. Então, eles estão, nesse caso, aliados, né? Esse poder soberano, ele é capaz de incidir sobre a gestão dos corpos dessas mulheres e dos seus bebês, né? E como que isso acontece? Acontece, né, pela perspectiva higienista, né? Higienista e violadora de direito. E o que é mais preocupante é que isso tem uma fachada de cuidado e proteção. Então, se defende que isso é pelo bem dos bebês, que é para protegê-los, né? Mas que, na verdade, mascara uma lógica autoritária e higienista. Eu também, nas entrevistas que eu já fiz, eu tenho identificado, né, pelo relato, né, das profissionais que eu escutei, muito desconhecimento em relação à questão do uso de drogas,
Então, acho que isso é uma questão central, né? As pessoas, às vezes não, muitas vezes, quando não conhecem um assunto, generalizam, né? E aí aparece num relatório psicossocial: a gestante fez uso de drogas, ponto. E daí? Que drogas, né, são essas? Isso foi investigado? Né? Que padrão de uso? Porque esse documento escrito e assinado vai ter uma repercussão na frente que pode significar que essa mulher vai perder seu bebê. Né? Então, é preciso conhecer os casos, é preciso conhecer as drogas e como elas funcionam, para a gente poder pensar em saídas. Né? Então, não dá para cair nessa generalidade, que é muito perigosa. E também um moralismo. Né? Então, as mulheres muitas vezes são pobres, são negras, são de periferia, têm baixa instrução, né? Muitas vezes os pais ausentes, quase não aparece, né, esse pai nessa cena, e isso se transforma numa técnica moralista. Né? Então, uma determinada profissional pode avaliar aquela mulher não pela perspectiva da área técnica dela, mas pela via moral. Né? Ela usou drogas, então ela merece perder seu filho. E uma outra constatação que eu ainda estou amadurecendo é se isso demonstra uma incapacidade ou desinteresse das políticas públicas, né, e das equipes técnicas que estão na execução das políticas em lidar com a singularidade dos casos. Né? Às vezes a gente quer uma saída fácil, né, uma saída genérica para uma situação que são situações particulares. Então, cada caso é um caso. A gente tem que escutar aquela mulher, aquela história e construir com ela uma saída, né? E uma saída que não seja violar seu direito. Eu tenho bastante tempo ainda? Não, né? Tá, vou tentar acelerar aqui. Aqui tem um relato, né, de duas entrevistas que eu fiz e que eu achei que seria interessante trazer para vocês. A primeira cena, que eu nomeei como cena 1, é uma situação onde a profissional ela se deparou pela primeira vez na maternidade com um caso desse, sem saber o que era. Né? Então ela sim me contou. O segurança do hospital foi chamado, ele totalmente despreparado para aquilo, nervoso, chorou de ver a cena. Ele não dava conta de estar ali, assim como eu também não dava conta. Assim como a enfermeira e nenhum profissional ali estava preparado para lidar com aquele tipo de situação. Uma coisa é a portaria existir, outra coisa é a prática, é o vínculo que ela pode ter com esse bebê e em que momento esse bebê vai ser retirado dela. Nesse caso específico, essa profissional, ela foi chamada para ficar com a mãe enquanto o pessoal levava o bebê sem avisar a mãe. E não tinham quem chamar, chamaram segurança do hospital para apartar essa cena, que foi uma cena traumática. Né? E ela, enquanto profissional, se recusou. Não era o caso dela de referência, e ela também não se viu preparada para lidar com essa situação, porque ela também não concordava com isso. Né? Então, veja o despreparo, né, e o desconhecimento das pessoas, né, na condução desse tipo de caso. E ela continua, né, depois que a recomendação passou a ser de fato implantada, essa é a análise que ela faz. Ela diz assim: vamos barrar isso. Tem que ter um manejo maior para poder tomar essa decisão. Então a gente começou a se tornar resistente, né, a notificar. Só que isso gera muito conflito na equipe. É uma mudança de mentalidade. Não é bem assim que essa portaria vai funcionar. A gente precisa discutir melhor com a rede. Não é justo a maternidade segurar essa demanda, segurar o rojão. Essa portaria veio e, a princípio, foi acatada sem crítica pelos profissionais das maternidades. E só nas maternidades públicas. Com mulheres brancas, isso não vai acontecer. Pode passar. E aí a outra cena é de uma outra profissional que vai dizer do atendimento que ela fazia a essas mulheres. Né?
numa maternidade em BH. E ela vai dizer o seguinte: como essa recomendação se tornou pública, as próprias mães se tornaram extremamente reativas e isso complicou muito o nosso trabalho. Antes, eu conseguia que elas me falassem muito abertamente sobre o uso de drogas que elas faziam. Como é que era, em que quantidade, quanto elas gastavam com droga. Me permitiam fazer uma análise muito fiel de qual uso de droga era aquele. Então, esse é o cenário antes das recomendações, né? As mulheres falavam muito abertamente sobre isso, e aí a equipe psicossocial tinha condições de construir uma intervenção com essa mãe condizente com a realidade dela, né? Então, esse é o cenário antes da recomendação. E aí, depois, ela vai dizer o seguinte: como essa recomendação foi correndo, como a notícia, né, sobre essa recomendação foi correndo, e de fato, vários profissionais estavam usando informações que elas passavam contra elas, na medida em que elas pediam o direito de ficar com os filhos, elas pararam de conversar com a gente. A gente perdeu a capacidade de acessar essas pacientes, de fazer uma avaliação mais precisa, porque elas mentiam, elas escondiam. Houve casos de pacientes querendo fugir do hospital, pacientes ameaçando, né, de que a gente estava tomando o filho delas. A gente vivia essa pressão de todos os lados, mas a gente entendia que elas eram o elo mais frágil. Elas estavam só reagindo a um medo enorme de perder o filho. O que representa, né, você perder seu filho? Era extremamente desgastante ser testemunha e uma parte ativa nesse processo. E aí, lá em BH, inclusive, passaram a nomear esse fenômeno, né, como sequestro de bebês, e que eu acho que é muito pertinente, né, o modo como isso tem acontecido. E tem um grupo, que é um grupo intitulado de Mães Órfãs. Então, são essas mães que perderam seus filhos, né? Então, acho que é importante a gente dar um nome, né, aos fenômenos, para eles serem publicizados. E aí, nesse caso, dessa profissional, ela conta essa história no passado, porque ela foi uma das profissionais que foi convocada a prestar esclarecimentos no Ministério Público, porque se recusou a notificar um caso. E no final das contas, ela acabou pedindo demissão. Ela saiu. E aí, para já encaminhar o final, né, um dos pontos que também me chamou a atenção nas entrevistas é a dificuldade de adesão das mulheres aos tratamentos. Então, eu acho que isso revela talvez uma certa falta de... talvez uma divergência entre o que as mulheres querem de atendimento e talvez o que é ofertado, né? Porque também não adianta só dizer, não adere. Vamos entender as causas que levam essas mulheres a não aderir. Então, talvez haja alguma dificuldade nas políticas de saúde, especialmente de álcool e outras drogas, que não estão conseguindo fazer essas mulheres aderirem ao tratamento, né? Então, acho que essa é uma questão que fica para a gente poder pensar, né? E aí, o segundo item, né, eu nomeei como descuido, mas talvez porque eu não tenho encontrado ainda uma palavra mais adequada, né, mas um descuido, né, tanto no caso da saúde como no judiciário, na produção de documentos, né, que foi o que eu comentei antes. Aquilo que vai ser escrito, que vai ser assinado, vai circular nessa rede. E isso vai gerar repercussões e ações concretas na vida dessas mulheres. Então, a gente tem que ter muito zelo e muito cuidado com aquilo que a gente escreve, né? Para isso não virar uma verdade absoluta. Porque se não vira uma verdade, a gente produz um documento, diz que uma mulher faz um uso abusivo de drogas, isso vai andar, e lá na frente ninguém vai questionar. Vão entender e vão tomar aquilo como verdade. E isso vai significar a mãe perder o seu filho, né? Então, eu nomeei como descuido, mas talvez eu encontre uma outra palavra daqui para o fim da pesquisa. E eu acho que é fundamental, né, fortalecer a rede de saúde. Se a rede de saúde está lidando com esses casos e está tendo que enfrentar isso, eu acho que é também na saúde que a gente pode encontrar algumas saídas, né? Especialmente do ponto de vista de
criar resistências, né, construir linhas de fuga, né, para se recusar a adotar essa lógica das notificações. Então, acho que talvez o caminho seja por aí. E aí, muito rapidamente, né, como eu comentei antes, acho que um dos desafios maiores é analisar o presente, né, porque falar do passado é fácil, né? O passado está aí para a gente analisar. Do futuro a gente não tem como falar, então o desafio é como a gente analisa o presente. E aí eu vou retomar Foucault para dizer que o acolhimento institucional, né, que na verdade é compulsório, de bebês, ele vai evidenciar o quê? A junção de diferentes conhecimentos, né? Conhecimento médico, jurídico, psicológico, psiquiátrico também, né? Técnicas de trabalho, que são técnicas de exame, de vigilância, de controle dos corpos, né? E diferentes poderes, o executivo, o judiciário, né? Numa perspectiva de poder soberano autoritário, que vão reativar formas de assujeitamento das pessoas, né? Então, acho que essa é uma questão fundamental para a gente poder pensar esse problema hoje, né? Não é uma questão do passado, é uma questão do hoje e agora. Então, para essas mulheres, cabe você retirar seu filho, né? Já que são mulheres indignas, né? Já que são mulheres que estão numa categoria de menos, né? E aí, como eu comentei, é uma prática que não só relativiza direitos, mas como a gente pode entender como uma violência de Estado, talvez, não uma violência de Estado contemporânea. E aí, eu prometo, acho que esse é o último slide. E quais foram as lições, né, que eu pude aprender nesse processo até agora? E que eu acho que vão continuar até o ano que vem. Eu acho que o direito à convivência da mãe e bebê não deve significar uma disputa entre os direitos das mulheres e o direito das crianças. Eu acho que essa é uma questão central, né? Esse é um falso dilema que está sendo colocado hoje para a gente, né? Por que isso? Porque acolher esse bebê compulsoriamente também é violar o direito desse bebê de estar com sua mãe, né? E aí eu vou pegar a teoria da heterogestação, que é de um antropólogo americano, que vai falar que a gravidez não acaba quando o bebê nasce. Ela dura ainda por mais 3 meses, que é o chamado momento de puerpério, né? E nesse momento, o que a gente tem? A gente vai ter, do ponto de vista do desenvolvimento humano, uma situação de simbiose absoluta. Então, é um momento em que o que o bebê precisa é estar com a sua mãe. Então, como que a gente vai ter esse poder soberano, né, esse poder autoritário, que vai dizer que não, você tem que ir para uma instituição? E como que uma instituição pode ser melhor do que ficar com sua própria mãe? Né? Então, acho que é um falso dilema e a gente precisa desconstruir essa ideia de que a gente está defendendo as mulheres e estamos indo contra as crianças. Eu acho que esse é um falso dilema, tá? E aí, para concluir, eu acho que, além de abandonar esse falso dilema, eu acho que a gente também precisa abandonar uma perspectiva adultocêntrica que a gente ainda tem em relação ao ECA, né? Então, um dos princípios do ECA é entender as crianças pela perspectiva delas, e não pela nossa, enquanto adultos. E o que eu estou vendo são adultos decidindo vida de bebês e crianças, pela perspectiva deles enquanto adultos, né? Então, acho que aí tem as 3 principais pistas para a gente poder problematizar isso e avançar no debate, tá bom? Obrigada.